9h16 na TSF abrimos mais um Terra a Terra. Hoje falamos do IEMinho, Instituto Empresarial do Minho, uma emissão em direto de Vila Verde. A equipa TSF, José António Barbosa e Liliana Costa. Bom dia. Muito bom dia. Em 6 anos, o Instituto Empresarial do Minho já incubou 73 empresas que criaram 150 de postos de trabalho. Atualmente estão aqui a trabalhar 44 empresas num total de 114 postos de trabalho. Convidamos para o programa de hoje o Dr. António Marcos, Presidente da Direção do IEMinho, simultaneamente Presidente da Associação Industrial do Minho, Dr. Rui Fernandes, Diretor do IEMinho, Dr. Filipe Silva, Coordenador do projeto Minho Start Camp, um encontro entre recém-licenciados, empreendedores e empresários que vamos conhecer mais à frente, e Dr. José Lucas, um jovem empresário, dono da Oficina de Competências, uma empresa de gestão de recursos humanos e formação profissional. Ao longo deste Terra a Terra vamos então conhecer as particularidades deste centro de incubação, projetos inovadores e alguns dos empreendedores que habitam este espaço. Muito bom dia a todos. Dr. António Marcos, comece por si, pedindo-lhe que nos recorde o momento da fundação do IEMinho. Antes de mais, bom dia. Mais uma vez, naturalmente, ouvindo como sou atento diário da TSF, felicitar a TSF por esta oportunidade e, sobretudo, por esta atenção com que o país faz bem, positivo e importante nos territórios para nós e para o emprego. Enfim, o momento já vão um punhado de anos, já referiu que de facto estamos a funcionar há 6 anos, mas pouco antes a Câmara de Vila Verde, uma visão estratégica do então Presidente Engenheiro José Manuel Fernandes e depois também continuado e potenciado pelo atual Presidente Dr. Vilela, fez um desafio a um conjunto de entidades, à Associação Industrial do Minho desde logo, à Associação Comercial de Braga, à Universidade do Minho, e incluindo ainda também a Expoente, uma empresa do nosso território, para de facto respondermos uma preocupação que sentíamos. E que preocupação era essa? Era uma preocupação que tinha a ver com a juventude, com ideias, com negócios, com empreendedorismo, mas sobretudo com uma ideia que tinha a ver com o emprego no final do dia, no final do apuro. Era uma necessidade, uma falha de mercado, nós tínhamos empresas a funcionar e já se sentia uma grande vontade de um conjunto de parceiros, repito-lhe, desde logo e em primeiro lugar da Câmara Municipal de Vila Verde, que naturalmente que se celebra, que se saúda, e portanto sentimos que de facto, para além das empresas que estavam a funcionar no território, nós sentíamos que era necessário mais empresas, mas sobretudo dar uma resposta a um conjunto de ideias inovadoras, de base tecnológica, muitas delas, e portanto no fundo o IEMinho surge nesse momento para dar resposta a isso. E surge. Mas o empreendedorismo e o ser empreendedor é melhor compreendido hoje do que há 6 ou 7 anos atrás, quando essa ideia começou a ser cozinhada? Repare que o termo de empreendedorismo está muito agora na agenda de todos nós, da comunicação social, enfim, de todos os agentes, mas o empreendedorismo é um termo que, sendo velho, é um termo novo. É um termo que começou a ser moda há meia dúzia de anos para cá, 4, 5 anos para cá. Era raro falar-se em empreendedorismo e, portanto, esta percepção estratégica que houve lá atrás só naturalmente simboliza com excelência os parceiros, e nomeadamente a Câmara de Vila Verde teve esse anseio de perceber que era necessário dar essa resposta. Por um lado porque, como digo e repito, e é importante enfatizar isto, havia uma necessidade no mercado e havia respostas que o mercado estava a dar. Havia jovens que queriam e havia necessidade também de responder a uma falha de mercado que era instrumentos para criar emprego. E, portanto, a resposta aí estava. O que se utilizou, o termo empreendedorismo, é um termo que de facto não era muito moda na altura, mas que veio a ser moda e felizmente hoje é moda, e hoje toda a gente fala de empreendedorismo, ainda bem, porque de facto também as necessidades, há muito mais respostas para dar. E, portanto, para lhe dizer, e só para concluir essa sua resposta, não sendo um tema muito recente, mas lá atrás nós pensámos a larga distância que, de facto, a resposta para um conjunto de circunstâncias como aquelas que o IEMinho pretende responder é o empreendedorismo, e será, do nosso ponto de vista, o empreendedorismo. Quando em março de 2008 o Centro de Incubação de Empresas do IEMinho abriu as portas, tinha como missão estimular e apoiar o arranque, o desenvolvimento e a fixação de atividades económicas de valor acrescentado, com o objetivo final, naturalmente, de gerar valor para a região e para o país. Rui Fernandes, envolvidos estes 6 anos, qual é o balanço que se pode fazer do funcionamento do IEMinho e do Centro de Incubação em particular?
Muito bom dia. Eu acho que os nossos números falam por si. No final de 6 anos de atividade, temos cerca de 120, 130 postos de trabalho criadas, quase 80 projetos que estão hoje em dia no mercado. Temos o nosso centro de incubação, que no entretanto aplicámos a capacidade completamente esgotado. Eu diria que os objetivos estão cumpridos em termos de arranque do projeto. Há lista de espera? Neste momento existe lista de espera. Muita? Existe lista de espera. Nós consideramos muito ou pouco, depende da qualidade dos projetos. Infelizmente, temos cerca de meia dúzia de projetos que valem a pena ser apoiados em lista de espera. Eu digo infelizmente porque não estamos... Atenção, quando falamos de lista de espera, falamos de lista de espera de disponibilidade física, não quer dizer que nós nos deixamos a acompanhar os projetos. Mas existem muitos outros projetos que nos contactam diariamente e nós não estamos a contabilizar. Neste momento... E ainda recentemente duplicaram a capacidade, dizia-me. Recentemente duplicámos a capacidade da estrutura física. Uhum. A que é que se deve essa procura, essa grande procura? Eu acho que, falando exclusivamente do IEMinho, e a justificação para estes números, para estes resultados que nós temos vindo a ter, aliás, sempre tivemos, prende-se primeiro com a atitude que o IEMinho tem perante os jovens empreendedores e os projetos e aquele que é o nosso mercado, e em segundo lugar o apoio que é dado efetivamente aos projetos e aos empreendedores. Qualquer projeto, desde que seja validada a entrada nesta nossa estrutura, tem todo o apoio necessário em termos de consultoria técnica especializada que lhe permita transformar primeiro a ideia em negócio e segundo avançar o negócio para o mercado e que se lance para o mercado internacional. Iremos explorar um pouco mais os serviços e o apoio que o IEMinho presta aos seus incubados. José Lucas é um jovem empresário. Bom dia, o que é que o levou a escolher esta incubadora do IEMinho para fundar a sua empresa e concretizar a sua ideia? Muito bom dia a todos. Queria antes de mais felicitar a TCF pelo sentido da oportunidade deste programa neste local e o IEMinho pelo convite formulado para estar aqui presente. Eu optei pelo IEMinho fundamentalmente pela questão do networking e pela questão das condições e infraestruturas deste local e pelos serviços que propiciam aos seus incubados. Eu fiz um benchmarking, fiz uma análise de algumas instituições similares e não tive dúvidas em optar por esta, porque dentre as várias que eu analisei, era aquela que me oferecia um conjunto de serviços e um conjunto de infraestruturas e obviamente não podemos esquecer também os custos, também são importantes. E fazendo uma análise custo-benefício, esta é sem dúvida a melhor opção para mim nesta região e defendo e evidentemente junto de outros colegas que me pedem a opinião que devem optar por esta instituição. Infelizmente, como disse o Dr. Rui, a capacidade de resposta física neste momento já está um pouco saturada, mas eu certamente estou a me dar esforços nesse sentido. O que é que também me levou a empreender e porque é que me levou a criar este projeto? Eu penso que fundamentalmente existem dois tipos de empreendedorismo. Existe o empreendedorismo de oportunidade, aquelas pessoas que analisam o mercado e detectam a oportunidade e investem, e o empreendedorismo de necessidade. E eu insiro-me um pouco neste tipo de empreendedorismo, numa fase da minha vida, numa fase depois de anos a trabalhar por conta do outrem, de ter uma experiência profissional que eu considerei interessante, e eu achei que era o momento próprio para seguir o meu caminho sozinho e, de certa maneira, tentar ser feliz, ou seja, fazer o que quero, como quero e quando quero. Foi fácil? Não foi fácil, mas hoje cada vez é mais difícil no contexto atual, mas tive pelo menos a felicidade de decidir tomar esta decisão numa altura de pré-crise. Foi em 2006, 2007, antes da crise de subprime. Posso lhe dizer que as coisas até 2010 até correram, a partir daí as coisas não estão fáceis. Mas, como diz alguém, devemos olhar sempre pelas duas perspectivas, ou é uma ameaça ou é uma oportunidade. Eu vejo como é uma oportunidade. Mas ficou desempregado ou trocou voluntariamente a opção de trabalhar por conta do outrem? Eu fiz uma gestão de carreira. Cheguei que era uma altura de que queria tirar um MBA,
queria desenvolver as minhas competências e por conta do trem era tremendamente difícil. E então saí da empresa onde estava, enquanto diretor de recursos humanos, criei o meu projeto. O nome Oficina de Competências é um nome, curiosamente, que já vem desde 96, já mal acabei a minha licenciatura, tinha esse nome já na mente. E quando tive a oportunidade e, obviamente, uma estrutura também financeira que me permitiu arriscar, foi quando eu decidi criar o meu projeto próprio. Inicialmente ainda fui desenvolver mais competências, fui tirar um MBA e eu simultaneamente comecei a prestar serviços à comunidade. E porquê uma incubação, uma incubadora? Porque é um clichê dizer-se hoje em dia, e a maior parte dos empresários e a própria comunicação social, que as pessoas são o ativo mais importante das organizações, certo? E eu acho que isso tem que passar à realidade, ou seja, tem que agir em conformidade e por vezes sinto que não há uma ação em conformidade, porque as pessoas falar é fácil, o ativo mais importante são as pessoas, mas será que agimos nessa perspectiva? E eu ajo nessa perspectiva. O meu projeto visa fundamentalmente ajudar as empresas a desenvolverem as pessoas, a encontrar as pessoas certas, não as melhores, não é? Devemos encontrar as pessoas certas, formá-las, geri-las e potenciar o conhecimento e ajudar as empresas a se desenvolver. Esse é o grande objetivo, a grande missão da Oficina de Competências. Empresa que trabalha na área da gestão de recursos humanos e também formação profissional, certo? Exatamente. António Marques, Presidente da Direção do IEMinho, também Presidente da Associação Industrial do Minho. Queria perguntar-lhe, o crescimento do empreendedorismo tem muito que ver também com a forma como evoluiu o mercado de trabalho em Portugal, esta questão que falávamos do empreendedorismo de oportunidade ou empreendedorismo de necessidade? Eu suponho que temos de ser cautelosos quando pretendemos responder a questões como aquela muito oportuna que me faz. Eu suponho que o mercado de trabalho é uma das respostas, mas também é verdade que nós encontramos no empreendedorismo, eu diria quase uma plataforma para desenvolver, para gerir também algumas carreiras de oportunidade ou de necessidade, e essa plataforma foi uma plataforma também suscitada pela política pública, quer nacional, quer europeia. Nós, quando vemos os Estados Unidos, ou quando vemos países mais avançados, o empreendedorismo é algo que já existe há muito tempo. É algo que já existe com respostas dadas. Quando nós vemos à volta do conhecimento, à volta das universidades, o MIT, enfim, há bons exemplos do que é possível fazer quando nós temos a juventude a sair das universidades, porque é de facto aí que começou a origem de muitas destas coisas que estamos a falar, pelo menos da base tecnológica, é aí que as coisas surgiram, e nós vemos que de facto, para dar resposta àquelas ideias, para de facto fazer as ignições do crescimento exponencial da economia, das empresas também, dos negócios, é de facto ir um pouco ao conhecimento. Repare que não é indiferente o facto de, como disse atrás, nas genes do IEMinho termos uma universidade de excelência, a Universidade do Minho, que é de facto associado ao IEMinho, que traz para a convocatória da nossa ordem de trabalhos um problema importantíssimo e decisivo, que é o conhecimento, que traz naturalmente a inovação, que logo a seguir chama e convoca a internacionalização, que convoca naturalmente o que já falámos aqui, a qualificação. Mas dizia eu que esta ideia de ir à academia, à universidade e ver quais são as melhores ideias, obrigou, desde logo nos Estados Unidos, de facto, o que está a fazer hoje, a crivar as boas ideias, a apoiar as boas ideias, que depois se transformam ou não em bons projetos. Nós estamos a meio caminho, porque há um caminho que ainda não está feito, que nós estamos aqui a aflorar no IEMinho. O Rui Fernandes com certeza que irá aflorar isso mais à frente, mas desde já fica esse ponto anotado, sinalizado, que é um grande salto, é passar da estrutura física, que é aquilo que andamos muito a discutir em Portugal, para a estrutura mais imaterial, que é o apoio, o acompanhamento, a mentorização. O mentoring, que é algo que existe nos Estados Unidos. Só para lhe dizer que no MIT, por exemplo, só para, enfim, falar desse exemplo, nós temos 100 e qualquer coisa, não chega a 120 mentores. São mentores que apoiam os empreendedores, são mentores que, se for preciso, passam um cheque acompanhando, obrigando as pessoas a seguir os bons caminhos e as boas práticas da gestão, para que as pessoas falhem menos. Eu repito esta frase, para que as pessoas falhem menos, nós todos falhamos, os empreendedores têm que ser treinados
para falhar menos, mas não vão deixar nunca de falhar. Aliás, os empresários em Portugal estão a ganhar felizmente hoje uma cultura que às vezes é de falhar menos, mas não são infalíveis, ninguém é infalível. E, portanto, esses mentores fazem exatamente o papel... Faz parte do percurso para ser bem-sucedido. Faz parte do percurso. O papel dos mentores é exatamente este, que é chamado, de facto, é convocado para nos ajudar a falhar menos. Os Estados Unidos, repare que tem uma cultura de risco, tem uma cultura que o falhanço ajuda a fazer a história de sucesso. Nós aqui em Portugal ainda não estamos aí. Portanto, esta é outra parte do empreendedorismo que nós estamos a cavalgar agora, que o IEMinho já está a cavalgar há uns anos, mas que de facto não é fácil, porque também deixe-me dizer-lhe, o empreendedorismo vai beber muito deste trabalho de rede e é preciso termos na parte de quem já fez, de quem já falhou, os tais mentores que às vezes nem sempre estão disponíveis. Ao longo deste Terra a Terra vamos ouvir alguns casos de empresas aqui incubadas neste centro de incubação do IEMinho. O Jorge Oliveira é um dos 3 jovens que há 8 anos decidiram criar a Sinergel, uma empresa na área da geologia que recentemente desenvolveu uma metodologia inovadora que permite detectar recursos minerais remotamente. Jorge Oliveira explicou-nos o Prospeg, assim como a atividade da empresa. A Sinergel é uma empresa que se dedica à execução de estudos e projetos na área da geologia, geofísica, geotecnia e ambiente. Estamos muito focados neste momento em trabalhos para o setor mineiro, trabalhos na área da prospecção mineira. Algum projeto inovador já desenvolvido por esta empresa? Com caráter inovador nós desenvolvemos 2 projetos. O primeiro chama-se AgroControl, está relacionado com a determinação do teor de umidade do solo com recurso a georradar. E um segundo que se chama Prospeg, que ainda é muito recente, a sua conclusão, e estamos neste momento no lançamento para o mercado, chama-se Prospeg e está relacionado com detecção remota de recursos minerais. Isso reduz significativamente os custos? Portanto, reduz os custos numa fase inicial da prospecção mineira, aumenta a certeza, aumenta o grau de certeza da informação que vamos encontrar no terreno e reduz os custos às empresas, depois minimiza os meios materiais e humanos que é necessário colocar no terreno. Há muita incerteza associada. Ou seja, não tenho só depois, digamos, de fazer sondagens, é que eu tenho a certeza absoluta daquilo que vou encontrar no subsolo. Então é preciso meios que nos permitam dar mais informação e aumentar o grau de certeza. Nós, com a metodologia que desenvolvemos no âmbito do Prospeg, conseguimos aumentar essa informação e conseguimos também diminuir o tempo e os custos dos nossos clientes. Com o setor mineiro em Portugal em declínio, não será certamente um dos principais clientes? O setor mineiro em Portugal, portanto, com minas em funcionamento, não é que esteja em declínio. Nós neste momento estamos a apostar num setor que está estável e em crescimento, que são as empresas que estão em fase de prospecção. Ou seja, antes de avançarmos para um projeto mineiro, temos à vontade 5 anos de trabalho para obter informação, para perceber se aquela área, se aquele território tem viabilidade, tem recurso ou não para gerar uma mina. Portanto, há aqui muito trabalho que tem que ser feito antes sequer podemos considerar isso. E o setor mineiro em Portugal, se pensarmos também na área da prospecção, está em crescimento, está estável e está ainda em crescimento. As razões da escolha do Instituto Empresarial do Minho? Nós desde o início que criamos a empresa, que procurámos um local onde não ficássemos isolados. Nós chegámos a ter um escritório no centro da cidade de Braga, mas primeiro na prática para alguém tem que estar sempre a entrar e a sair do espaço de trabalho. Para os clientes também na prática não é fácil arranjar estacionamento. E de certa forma estamos fechados no nosso gabinete. Com o Instituto Empresarial do Minho nós temos aqui um espaço onde temos empresas das mais diversas áreas com quem podemos criar sinergias, portanto, com quem podemos criar parcerias, ou simplesmente ter colegas com quem possamos partilhar as nossas dificuldades e preocupações. Jorge Oliveira, dono da Sinergel, uma das empresas incubadas aqui no IEMinho. Rui Fernandes, diretor do Centro de Incubação do Instituto Empresarial do Minho. Quais são os critérios de seleção dos incubados? Já afloramos essa questão um pouco no início, mas como é que se mede a qualidade, a eficiência e a inovação dos produtos? Como é que consegue, à partida, perceber se a ideia será bem sucedida? Ora bem, nós temos a parte técnica e a parte prática de análise. Na parte técnica nós temos um formulário de candidatura
que os promitentes incubados têm que preencher. Mas muito mais do que isso, interessa-nos duas coisas. Primeiro, interessa-nos o empreendedor e interessa-nos a inovação do projeto. E muitas vezes a adesão ou a decisão de entrada de um projeto no IEMinho passa por uma conversa com o empreendedor. Nós, a partir da conversa com o empreendedor, tomamos a nossa decisão. Agora, sobretudo e obrigatoriamente, o projeto tem que ser inovador e o empreendedor tem que ter capacidade de implementar o projeto. Uma coisa sem a outra não funciona. Em algum momento se arrependeu de ter desvalorizado alguma ideia? Ainda não. Ainda não. Há projetos que, hoje em dia, com a taxa de ocupação que temos no IEMinho, há projetos que a nossa decisão não nos podemos dar ao luxo de não apoiar este projeto. Pode ser aqui um grande projeto. É complicado apoiar todos os projetos que nos aparecem, mas bons projetos é o que é necessário. Existem muitos projetos, por vezes questionam-nos, porque a nossa mensagem que passamos no dia-a-dia é transformarmos ideias em negócios e avaliarmos ideias de negócio. E questionam-nos muitas vezes como é que nós sabemos que uma ideia de negócio é uma boa ideia de negócio. Só há uma maneira, é pô-la em prática. Na teoria todas as ideias funcionam. Agora, estes 6 anos já nos dão alguma experiência de análise, primeiro no projeto e segundo no empreendedor. Mas por vezes existem projetos, e os projetos de maior elevado potencial, existem projetos em que o problema não está nem na ideia nem no empreendedor, está na capacidade de mobilização financeira ou técnica do próprio projeto em si. E há projetos que nós estamos a trabalhar já há anos e ainda não conseguiram se implementar no mercado. Alguns vão se transformar em negócio, outros não irão transformar em negócios. E essa cultura de risco que o Dr. António Marcos falava há bocadinho, que está já bem enraizada nos Estados Unidos, vai aparecendo aqui nos novos empreendedores do vinho? A cultura de risco está em todos os empreendedores que nos aqui aparecem, senão não eram empreendedores, primeiro. Agora a questão é se o mercado está preparado para acolher estas iniciativas e estas ideias de negócio com risco elevado, e estou a falar do mercado financeiro. Neste momento começa a estar. Existem muitas soluções no mercado para financiar projetos. Obviamente que não é um processo fácil e que não é um projeto feito à medida. Isso não existe. Agora, existem determinadas formas de financiamento que podem ser adaptadas a um ou a outro projeto. Não quer dizer que não haja projetos que não consigam ou que ainda não conseguiram arrancar por falta de financiamento, que os há. Porque cada um tem a sua especificidade e nem sempre o ritmo dos negócios é o mesmo ritmo das instituições financeiras, mas não só, das instituições públicas, da burocracia que ainda existe, apesar de cada vez menos na criação de empresas, no registro de patentes e no registro de marcas, mas obviamente que não é uma ciência exata, que não é fácil, senão todos eram, vamos dizer, se fosse fácil ser empreendedor e empresário e ganhar muito dinheiro, toda a gente o era. Não é. Mas é um caminho que hoje em dia tem muitas mais ajudas do que existiam há 6 anos atrás. A questão do financiamento, como é que está a situação, Dr. José Lucas, da oficina de competências? Como é que se sente? Sente este ambiente melhorado, como falava aqui o Dr. Rui Fernandes? Sim, hoje cada vez há mais ferramentas de apoio ao empreendedor. Não tenho dúvidas que cada vez se fala mais, como disse o Dr. António Marcos, e bem, hoje a palavra empreendedorismo está na moda, hoje até está tanto na moda que até algumas pessoas têm alguma relutância em falar de empreendedorismo, e eu curiosamente acho que o caminho é esse, defendo veementemente este tipo de cultura empreendedora. Por exemplo, nós temos um projeto na nossa empresa que é o Empower You For, no fundo é uma marca registrada nossa, onde nós trabalhamos precisamente a questão da atitude empreendedora, ou seja, não quer dizer que seja uma panaceia para todos os males, não quer dizer que o país, a única solução do país esteja no empreendedorismo, mas não temos dúvidas que se conseguirmos que uma percentagem de portugueses optem por criar projetos, digamos, que depois se traduzam em sucesso, nós certamente teremos a melhorar as condições do país. E nós, por exemplo, trabalhamos a questão do empreendedorismo como ajudar as pessoas a pensar diferente, a inovar,
como disse e reforçando a ideia do Dr. António Marques, o correr-riscos é fundamental. Nós, na nossa moral judaico-cristã na Europa, nós não estamos habituados a correr riscos e a assumir a culpa e a vergonha de falhar. Isso temos que mudar. Perceber que o mundo muda e muda rapidamente é outra questão bastante importante. E este tipo de competências que nós achamos, nós na Oficina de Competências, neste projeto que falei, estamos a tentar ajudar que os empreendedores, os jovens empreendedores, digamos, tenham este tipo de competências na sua gênese. Por exemplo, ainda há dias estive com o Dr. Rui numa universidade, junto dos alunos, onde estive precisamente a tentar potenciar este tipo de ideias. Agora, é difícil, que muitas das vezes as pessoas não sabem consubstanciar as suas ideias em projetos, em apresentar um projeto para depois, obviamente, obter o financiamento desejável. Mas eu penso, e há que salvaguardar e dar os parabéns a esta incubadora pelo facto de andar junto dos potenciais empreendedores a divulgar estes projetos, digamos, a desenvolver, ajudar a que eles desenvolvam competências de empreendedores para si mais tarde, quando vierem para o mercado de trabalho, conseguirem implementar projetos. Isso é uma atitude e um trabalho digno desta incubadora. Quanto às ferramentas financeiras que existem, elas cada vez são mais, o país está a sair de uma crise, nota-se que já há cada vez mais pessoas interessadas em investir, já se fala dos business angels, as pessoas já querem saber o que é que andam a fazer, já andam a aproximar-se deste tipo de incubadoras e eu penso que o futuro irá por aí. O IEMIN apresenta resultados, 90% das empresas que nasceram aqui atingiram a sua fase de expansão e prosseguiram para o mercado. Rui Fernandes, quer dar-nos alguns exemplos de empresas, ou pelo menos as áreas em que desenvolveram o seu negócio com bons resultados, com sucesso? Sim, se bem que nós achamos que ainda estamos na fase inicial. Nós temos projetos e áreas de projetos que obviamente dominam aqui o IEMIN, as tecnologias de informação e comunicação é uma, o setor ambiental é outro, ambiental e energético é outro. Agora temos empresas, principalmente na área das tecnologias de informação e comunicação, que estão no mercado e estão em processos de expansão. Eu diria que ainda estão na neonatologia do mundo dos negócios. Já não estão na incubação, estão no mundo dos negócios, mas estão na neonatologia. Mas já passaram por aqui projetos que já estão na fase de crescimento. Eu destacava um que neste momento está-se até a retransformar, que foi o BeWorkit, e neste momento está-se a transformar em iSolidar, é uma plataforma de comércio eletrónico com base no Facebook. Destacava também que a determinada altura do seu processo de crescimento, a própria Digma esteve cá instalada no IEMIN a desenvolver novas áreas de negócio, uma nova área de negócio que está neste momento no mercado transformada em negócio, esteve aqui com ideia, e temos outras empresas na área das biotecnologias que estão no processo já comercial de negociação e venda de patentes no setor de vinícola e no setor do pão também. Eu lhe diria que ainda não temos aqui uma Bial, ainda não temos aqui uma Microsoft, mas estamos a caminhar para lá. E são essas as áreas que aparecem mais ao nível de ideias de negócio que são candidatadas ao IEMIN? Sim, por norma, uma TIC, ambiente, energia, sim, são esses. Em particular as TICs é sempre uma área dominante nesses centros de incubação, em particular no nosso, mas nos centros de incubação e de promoção do empreendedorismo. Porquê? Porque, primeiro, pelo perfil dos empreendedores e a formação técnica que eles têm nas universidades e, em particular, a nossa Universidade de Minho. Mas, por outro lado, a capacidade financeira para implementar um projeto desses é muito mais reduzida para a fase de arranque. É uma empresa de serviços, basicamente. No setor ambiental e energético tem a ver com questões de mercado, essencialmente. Tendências de mercado. São tendências, António Marques? Sim, são tendências. Repare que nós perdemos a moda de que apostar isoladamente nas criativas é que era fashion. Eu até vou dizer e ser um pouco mais, focando um pouco mais, enfim, acho que parecia que era o segredo do país. Eu sempre fui dos que, num determinado momento, dos poucos, hoje
quase todos, que dizem que de facto as criativas devem estar internalizadas nos setores tradicionais, e depois à parte de tudo isto, há de facto estas estruturas como o IEMinho, têm esta magia de ser capazes de apoiar, ser capazes de acomodar, ser capazes de perceber estas novas tendências que de facto são a ignição. Eu quero dizer o seguinte: falou na Bial, por exemplo, o Rui Fernandes falou na Bial, não temos aqui a Bial, mas de facto o que nós encontramos é que nos países mais avançados técnica e tecnologicamente falando, nós temos por vezes empresas que são um clique. A Microsoft, a Google, o Facebook, mas também empresas como as portuguesas, a Bial, que têm de facto encontros e interseccionam parte da sua atividade de negócio com a inovação, com o conhecimento, com o que é diferente fazer. E portanto eu acho que essa é uma tendência que o país está a ter, mas eu diria também é uma inevitabilidade, porque só cresce, só desenvolve, só tem esta ignição uma sociedade, um país, um território que tenha estas ideias novas. E deixe-me dizer-lhe isto, os setores ditos tradicionais, mesmo com muito apelo às criativas, que podem crescer todos os anos, o setor do calçado. O setor do calçado é um setor que está a crescer bem. Era um setor dito quase a fechar, era um setor que se dizia que ia ter problemas sérios. É um setor que apostou, repare, convocou a academia, o conhecimento, os centros de saber, apostou na moda, apostou na tecnologia, apostou nos canais de distribuição, portanto inovou, mas é um setor que vai crescer. É hoje o segundo, nós temos o segundo calçado mais caro do mundo a seguir à Itália. E neste momento o target já é ultrapassar a Itália. Isto parece que é uma coisa... Quem nos ouve pode pensar, mas agora temos que ultrapassar o preço da Itália. Temos que sim, porque só ultrapassando o preço na venda do nosso calçado é que podemos fazer aquela coisa mágica que está a criar um estigma na sociedade portuguesa e que está à volta do salário mínimo e dos salários baixos. É de facto o sentido de trazer valor acrescentado para os produtos. Mas dizia eu, para colocar e focar a questão central que lhe queria transmitir, é isto, é que o calçado pode crescer muito, o têxtil pode crescer muito, a metalomecânica pode crescer muito, e estou a falar de setores de atividades que estão a correr relativamente bem no país e na região, mas não tem uma evolução explosiva. Quando uma biotecnológica ou quando uma tecnológica, o caso da Bial, para sabermos bem e para percebermos bem uma coisa que é portuguesa, o caso da Bial andou a investir durante 15 anos, a gastar milhões e milhões em investigação, que nós não percebíamos o que é que andava a fazer. Nós, a maior parte das pessoas não percebiam. Quem está mais ligado a estas coisas percebe perfeitamente. E hoje a Bial pode explodir porque está a vender, iniciou a comercialização, como sabemos, de um medicamento para Alzheimer nos Estados Unidos. Isso envolve processos muito complicados. Ora, o IEMinho exatamente está nesta faixa de respeitar esta tendência, mas dar um contributo enquanto plataforma para que essas ideias possam explodir. Dir-me, todas vão explodir? Não. Poucas vão explodir, mas algumas vão explodir. E, portanto, é essa magia que esta nova tendência tem, que é trazer uma explosão de negócio numa ou noutra, que serão necessariamente poucas, e, portanto, que é bom celebrar dizendo que os nossos jovens empreendedores têm de facto ideias de excelência que podem estar equiparadas e equiparáveis rapidamente àquilo que se passa do melhor no mundo, que é os Estados Unidos. Vamos conhecer mais um empreendedor, Nelson Dias. Ele criou a Digital Species, uma empresa que se dedica a criar soluções tecnológicas que facilitam a vida de muitas empresas, nomeadamente na área da desmaterialização de processos. Nós temos 3 eixos principais de ação: desenvolvimento web, desenvolvimento mobile e também marketing digital. Na parte de desenvolvimento web fazemos o tradicional website como soluções à medida para as necessidades do cliente. Nisto também estão incluídas plataformas business to business, de relação direta com o cliente, lojas online. Na parte mobile também nos dedicamos ao desenvolvimento de aplicações à medida das necessidades do cliente. Na parte de marketing digital estamos muito focados quer na publicidade online, quer também em soluções integradas para levar os produtos dos nossos clientes até ao cliente final.
Por isso temos soluções de lojas online em que nós somos responsáveis por toda a gestão da loja, inclusive o suporte ao cliente, para de facto o produto chegar ao cliente final a partir da origem de uma forma mais fácil. É um mercado em ascensão. É, sem dúvida. Estamos a falar de um posicionamento sempre internacional para o mercado global e temos notado que nos últimos 2 anos tem havido um rápido crescimento no comércio eletrónico, sim. Daí a nossa aposta. Quais são os países por onde trabalham? Neste caso de comércio eletrónico em específico, trabalhamos muito com a Europa, Estados Unidos, Austrália, Rússia, principalmente. Ao nível das aplicações mobile? Estamos neste momento ainda em fase de desenvolvimento de grandes projetos que nos têm levado bastante tempo, mas temos desenvolvidas aplicações mobile específicas para a desmaterialização de processos nas empresas dos nossos clientes. Posso lhe dar um exemplo que temos neste momento a funcionar em pleno, em que nós desenvolvemos para o cliente todo um site com um sistema de encomendas online para os seus clientes, mas também para a rede de comerciais que estão espalhados por todo o país. Em qualquer momento eles estão junto ao cliente, têm o catálogo de todos os produtos, no momento fazem encomenda, no momento na sede está a ser processada a encomenda, estão a preparar toda a parte logística de entrega da encomenda ao cliente o mais rápido possível, quando antes o processo era mais complicado, era de recolha em suporte de papel e só na volta até à sede é que se ia dar início ao processamento de encomenda, por isso temos aqui uma grande otimização, quer de tempo, quer também de diminuição de erro, que é uma coisa importante que identificamos na empresa que era necessário de facto reduzir e tivemos resultados fantásticos. Nelson Dias começou na área de ensino de Biologia e Geologia, mais tarde virou-se para a Engenharia Informática, área em que trabalhou em part-time, até apostar em exclusivo nas tecnologias de informação. Acontece muitas vezes, Rui Fernandes, as pessoas chegarem, enfim, com formação de base de outras áreas e que se regeneraram por necessidade. Acontece. Temos aqui um exemplo prático disso. Não somos nós que fazemos essa viragem. Obviamente que as pessoas já vêm com os seus projetos. Neste caso em particular, como foi explicado na entrevista, havia uma pessoa que de facto tinha uma área de formação e uma área de atividade, mas tinha também um part-time que desenvolvia, e isso acontece-nos muito, que desenvolvia em part-time. Hoje em dia as condições de mercado são como são e as pessoas têm que pensar se por vezes não é prioritário esse part-time. Este foi um caso concreto que, com o apoio do IEMinho, transformou a principal atividade dele, neste caso era ele só empreendedor, transformou o seu part-time no seu negócio prioritário e hoje penso que é o único. Hoje é uma estrutura sólida que temos cá dentro já com postos de trabalho criados. Aliás, isso é um bocado... Eu fico muito satisfeito com a orientação deste tipo de discussão que se faz do IEMinho hoje, porque estamos a falar basicamente de empresas do IEMinho que estão no mercado. Nós, nos primeiros anos da atividade, as nossas conversas e os nossos cursos tinham a ver com transformar a ideia no negócio. Estamos a transformar, a falar das empresas que estão no mercado e na fase de expansão. Isto tem a ver com uma coisa que nós começamos a chamar hoje, que é o ecossistema empreendedor que se cria dentro do próprio IEMinho. Daí o desenvolvimento de áreas específicas e prioritárias dentro do IEMinho e daí o desenvolvimento de áreas de negócio que muitas vezes não têm a ver com o normal do mercado. Daqui a pouco voltaremos para a segunda hora deste Terra a Terra, a partir de Vila... TSF. Estamos de volta à Vila Verde, a segunda parte do Terra a Terra. Falamos do IEMinho, Instituto Empresarial do Minho. Emissão em direto de Vila Verde com José António Barbosa e Liliana Costa.
Mais uma vez, muito bom dia. Estamos de volta para este Terra a Terra para falar do Instituto Empresarial do Minho. Arrancamos esta segunda hora falando de um projeto que vai decorrer no mês que vem. É o primeiro Minho Start Camp. Filipe Silva é o coordenador do projeto. O que é que se vai passar nestes dias 7, 8 e 9 de maio? Antes de mais, bom dia ao auditório da TSF e agradecer por mais uma vez ter colocado na agenda esta temática tão importante para o país. O primeiro Minho Start Camp nasce de 6 anos, depois da experiência acumulada de 6 anos, a transformar ideias em negócios, a trabalhar lado a lado com empreendedores, a promover o empreendedorismo de valor acrescentado com um conjunto de instituições. Lembro que, por exemplo, ano passado, basicamente o IEMIN correu o país inteiro e todos os institutos politécnicos a promover o empreendedorismo, realmente a sensibilizar os jovens recém-licenciados que há uma oportunidade que é de serem empreendedores. 6 anos que permitiram também a própria especialização do IEMIN na área do empreendedorismo. 6 anos que permitiram também identificar as principais barreiras a quem quer empreender e por isso hoje podemos dizer que somos uma instituição de referência a nível nacional ao nível do empreendedorismo e também de excelência com as boas práticas que temos em prática e por isso mesmo os resultados também falam por si. Temos uma casa cheia, também aprendemos muito e é importante dizer isso com os próprios projetos que fomos desenvolvendo e aprendemos também com os erros, que é importante também que isso se diga. Aprendemos com os erros e os erros dos outros não serão os erros daqueles que nos vão aparecer pela frente, os novos projetos. Em 6 anos que basicamente o empreendedorismo é um fenómeno recente neste país. Esta instituição soube-se elevar, soube trabalhar e também beber um pouco também das boas práticas que se viviam e que se praticam a nível internacional e ainda há pouco tempo estivemos na Rússia e no Brasil a perceber um bocadinho daquilo que se fazia por lá e trazer para aqui todo este conhecimento e valor acrescentado. E por isso o Minho Start Camp é um bocadinho o concluir de toda esta experiência, o concluir de todo este know-how e conhecimento que esta estrutura foi adquirindo ao longo dos tempos. Neste sentido, o Minho Start Camp pretende contribuir para acelerar o crescimento das empresas, eliminar barreiras à sua criação, através da partilha de conhecimento e know-how, através de instituições de ensino que vão estar aqui presentes e também das empresas, algumas empresas de referência deste país, que vêm aqui difundir um bocadinho daquilo que eles fazem de melhor e também todo o networking que vai ser gerado aqui, através de pessoas e personalidades que estarão aqui presentes, que poderão também, juntamente com as nossas empresas, criar aqui protocolos e formas de trabalharem em conjunto. É esse o público-alvo, jovens recém-licenciados, empreendedores e empresários? Esse é o nosso público prioritário, é o público dos jovens recém-licenciados e nota-se também aí uma grande alteração, há uma predisposição neste momento muito maior de jovens que basicamente terminam as suas licenciaturas e não chegam a enviar um currículo, automaticamente partem para a criação da sua própria empresa, o que demonstra que também que todo este trabalho que tem sido feito pelo IEMIN e por um conjunto de instituições a nível nacional tem resultado e neste momento temos jovens predispostos para empreender, predispostos para pegarem projetos e ideias e transformá-las em negócios, que é isso que neste momento está a acontecer. Este Minho Start Camp pretende juntar em 3 dias basicamente todo este mundo do empreendedorismo, ou seja, as empresas, os empreendedores, as instituições de ensino e basicamente criar aqui assim um ambiente propício à criação de novas ideias e também ao aumento da competitividade das nossas empresas. É claro que este é o primeiro evento, um evento que tem a marca e a audácia do Instituto Empresarial do Minho e que por isso estamos já a trabalhar no segundo evento e pretendemos que este seja um evento realmente de referência a nível nacional. Com periodicidade anual? Exatamente, com periodicidade anual. Ao mesmo tempo este evento pretende também, com todo o conhecimento e know-how que vai ser aqui assim apresentado, criar as condições ideais para pensarmos fora da caixa, ou seja, pensar out of the box, ou seja, juntar aqui e cruzar distintas áreas de conhecimento e daí muitas vezes propiciamos que o tal fenómeno ou processo de inovação ocorra. Por isso estão aqui assim reunidas todas as condições para realmente todos aqueles que querem empreender, para as empresas também que querem continuar a inovar e a serem competitivas, tem aqui um conjunto de ferramentas e know-how que vai estar disponível durante estes 3 dias. Eu vou fazer aqui assim referência um bocadinho àquilo que vai ser o nosso programa, 7, 8 e 9 de maio.
Nós temos 2 painéis no primeiro dia, que é o Innov Tools e o Robotic Tools. Basicamente temos aqui algumas ferramentas inovadoras. Podemos referir aqui, por exemplo, o caso do Grupo Amorim com o Core Composites, que basicamente eles vêm aqui explicar como é que eles conseguiram inovar na área da cortiça, não é? Numa área conservadora e que esteve parada durante alguns anos. Temos aqui a Critical, que é uma empresa que neste momento desenvolve projetos para a NASA, que também vai estar aqui assim a explicar um bocadinho daquilo que eles fazem de melhor e como é que eles conseguiram também chegar até esse parceiro. Temos aqui assim o IPCA, que também neste momento é uma referência a nível dos jogos e que também vai estar aqui assim a falar um bocadinho daquilo que eles fazem, que fazem bem, e passar muita desta tecnologia e informação também para as próprias empresas e fomentar também a criação, muitas vezes, de novas áreas e de novos negócios, tendo aqui assim ao lado um Instituto Politécnico do Cabo Delgado e do Ave, que neste momento é uma referência a esse nível, a nível que recentemente inauguraram o Digital Lab. Exatamente. Agora, é importante que realmente que todo esse conhecimento que vai ser gerado também seja passado para as empresas e resulte em novos negócios, e por isso também vão estar aqui. Basicamente já temos aqui um conjunto de empresas, um conjunto de instituições. Temos o painel da robótica, em que temos que referir aqui a iDreams, com o Artur Arsénio, que é uma referência, uma entidade nacional ao nível de tudo aquilo que se tem produzido ao nível da robótica. Temos o Rui Batista, da STEM Academy, que também tem desenvolvido, junto dos jovens, junto das instituições, um conjunto de programas ligados à robótica e muitas vezes desmaterializar e dizer que isto é fácil, não é? E tudo aquilo que pode surgir a partir daqui. Temos também no Estado de Minho com o Fernando Ribeiro, com a robótica móvel e autónoma. Isto basicamente é o primeiro dia, fiz aqui assim um pequeno resumo. Mas, no entanto, podem consultar também a página www.ieminho.pt e também o Facebook de Ieminho, onde está exposto todo o programa. No dia 8 de maio, entramos mais na área da comunicação, Communication Tools e por marketing, sabendo que isto são hoje áreas fundamentais ao desenvolvimento das empresas. Não interessa só unicamente termos um bom produto, é preciso saber comunicar este bom produto e posicionarmos na mente do consumidor. Relativamente a estes dois painéis, no Communication Tools vamos basicamente trabalhar os sentidos, com a Edigma, que é uma empresa também de referência nacional e já internacional, que trabalha a questão do touch a alto nível. A Sketch Pixel, que é uma empresa de referência ao nível do 3D. A Air Quality, que basicamente trabalha o marketing sensorial, também isto como uma forma das empresas se diferenciarem e promoverem. E temos a EasyPay, que também é uma plataforma portuguesa que basicamente se equivale ao PayPal e que neste momento também está à disposição. Eles vão falar um bocadinho daquilo que é o futuro dos pagamentos via mobile. Ao nível do marketing, queria referir aqui a Fermentum, que é uma empresa que também passou aqui pelo Ieminho e teve o apoio ao nível da transformação da sua ideia de negócio. Numa área tão competitiva que é a área das cervejas, eles souberam inovar e souberam encontrar o seu mercado, tendo uma cerveja que é a Letra, que neste momento já está disponível para os consumidores. Depois temos aqui a BBZ, a Omnicinal, que também são empresas de referência a nível de comunicação, que vai falar aqui de alguns case studies que serão importantes também para que os próprios empreendedores possam aprender com outros casos. No último dia, o dia 9 de maio, temos aqui a Informa da IB, que vem falar um bocadinho de um resumo, fazer um panorama daquilo que é o movimento startup e o processo das startups a nível nacional, seguido de um seminário de financiamento, que temos aqui um conjunto de empresas de referências, como a 2B Partner, a Portugal Ventures, a Sonai Ventures, a Norgarante, o BES e a ANDC. Basicamente temos aqui assim tudo aquilo que são os tipos e modelos de financiamento disponíveis para as startups e disponíveis para as empresas. Estarão aqui presentes no seminário, abertos a todas as questões que serão colocadas pelo público. No final do dia, sendo este o Inspiration Day, teremos também um Inspiration Moment, onde teremos aqui um conjunto de personalidades e um conjunto de pessoas que, pela sua história de vida e pela sua história profissional, terão, com certeza, muito a ensinar aos novos empreendedores e àqueles que neste momento pretendem iniciar a arte de empreender. É o primeiro Minho Start Camp, dias 7, 8 e 9 de maio, aqui no Ieminho, em Vila Verde. São 3 dias de puro empreendedorismo. Será também uma mostra para algumas das empresas aqui incubadas. Vamos tratar de conhecer uma outra. André Sousa é um dos sócios da Dragotec Portugal, uma empresa que desenvolve e comercializa um software que faz a gestão da produção, o controle de custos e a gestão da rede comercial das indústrias. André Sousa explicou-nos as particularidades do produto que esta empresa desenvolveu. O nosso software
é um configurador gráfico do produto tridimensional. E o que é? Nós criamos para os nossos clientes um catálogo dos seus produtos em 3 dimensões no nosso software, com todas as opções que eles oferecem aos clientes deles, e a partir daí, quando criamos esse catálogo, inserimos também todas as informações acerca da estrutura de custo e de produto. Ou seja, em função das opções que nós vamos selecionando quando configuramos o produto no nosso software, vamos tendo as informações de preço e as informações para a produção. As informações de preço interligam com o software de gestão das empresas, com o ERP. As informações para a produção são enviadas da forma que a indústria preferir e incluem a programação das máquinas de controle numérico, as máquinas CNC. Depois temos um módulo para a rede comercial que permite que a rede comercial daquela indústria possa apresentar o produto em 3 dimensões e com uma imagem fotorrealista em tempo real ao cliente final, sendo que o cliente final consegue materializar a ideia e consegue ao mesmo tempo ter um orçamento e com isso tomar a decisão de compra ou não do produto. São produtos, os que desenvolvem aqui, que já estão a ser comercializados? Sim. Nós fechamos o primeiro cliente em novembro do ano passado. Agora continuamos a trabalhar, continuamos a crescer e temos... Corrido bem? Graças a Deus, sim. Hoje em dia, já a partir de maio, somos 6 pessoas já. E, portanto, temos vindo a adquirir novos clientes, temos vindo a crescer. Ao mesmo tempo, temos feito algumas parcerias académicas. Neste momento, estamos já a trabalhar com a Universidade do Minho, em que os alunos de algumas licenciaturas de Engenharia da Universidade do Minho podem utilizar o nosso software em contexto didático. Da mesma forma, já fechamos uma parceria com a Primavera Software para integração standard entre os 2 softwares. Estamos abertos a novas parcerias. O nosso caminho será sempre encontrar parcerias no âmbito da integração com os softwares de gestão, com os ERPs, e com as universidades. Entre os clientes, quais são os principais setores de atividade que já usam este software? O principal setor de atividade onde nos encontramos é a indústria do mobiliário. É o setor onde nascemos e onde, neste momento, estamos mais difundidos. Contudo, existem outros setores de atividade, como a indústria do alumínio, a indústria automóvel, que já temos alguma presença e são setores que têm produtos configuráveis. Qualquer setor que tenha um produto que seja configurável pelo cliente pode ser nosso cliente e utilizar o nosso software. Portanto, todos os segmentos de indústria que possuam produtos configuráveis são segmentos que são nossos segmentos-alvo. Contudo, no início desta atividade estamos a verticalizar mais no mobiliário, não deixando de incorporar os módulos que temos para os outros segmentos. Trabalham sobretudo para o mercado interno? Nós estamos a trabalhar para o mercado interno, contudo já temos presença no Brasil. Neste período de tempo conseguimos atingir o mercado brasileiro e hoje em dia temos já um area manager no Brasil. Recuando um pouco, como é que chegaram aqui ao Instituto Empresarial? Como é que começou o projeto? O projeto começou através do meu sócio Mauro Regla, que é italiano, e teve a ideia e sugeriu-me este projeto. A partir daí, nós fizemos uma pesquisa muito grande de incubadoras e de espaços que nos pudessem não só apoiar no desenvolvimento do nosso negócio e no crescimento, mas também que fossem uma presença constante na nossa atividade. Ou seja, nós selecionamos o IEMinho dentro de uma gama muito grande de incubadoras que procuramos, principalmente porque existe uma promoção das empresas internas, não só entre elas como para o exterior. Existe um acompanhamento e uma consultoria constante em várias áreas da gestão, do marketing, da internacionalização, da inovação, e nós achamos que isso sim, mais do que as instalações por si, achamos que isso sim era o mais importante.
era o apoio de consultoria que nós poderíamos retirar daqui e, além do mais, identificamos-nos com a metodologia de trabalho do IEMIN. André Sousa, da Dragotec Portugal, uma das empresas incubadas aqui no Instituto Empresarial do Minho, de onde estamos a realizar este Terra a Terra. Uma outra empresa incubada, Isabel Araújo, da Eastwine, começou em 2013 a produzir um novo serviço para o setor vitivinícola que vai permitir a produção de vinhos à la carte. Vamos perceber o que se faz aqui nesta estação piloto única em Portugal e na Europa. Esta empresa, neste momento, está com o projeto CRENE de identificação e caracterização de leveduras para o setor vitivinícola. O projeto está quase a acabar e, quando acabar, teremos para fornecer para o mercado um novo serviço completamente inovador para o setor todo vitivinícola. Para o produto final, o que é que poderá contribuir ao trabalho que é aqui desenvolvido? O mundo vitícola mudou, o consumidor final, que é o consumidor de vinho, é um consumidor mais exigente, quer experiências sensoriais diferentes, e o que esta empresa pode proporcionar aos produtores de vinho é produzir um vinho com qualidade, sim, e que proporciona as tais experiências sensoriais que o consumidor está à espera. Nós trabalhamos com leveduras e o nosso serviço que nós iremos pôr muito breve no mercado, disponível para o setor, é o chamado levedura à la carte. O que é a levedura à la carte? É isolar leveduras numa determinada área ou vinha e identificá-las e, no fundo, tentar caracterizar o potencial enológico de cada uma dessas leveduras isoladas, portanto, autóctones dessa região, desse local, e, em função do que o produtor de vinho quer, o perfil do vinho final que ele deseja, então encontrar uma levedura que vá de encontro a esse desejo do vitivinicultor. Que o torne mais frutado, menos frutado? Tudo depende daquilo que o viticultor quiser fazer, o vinho final, ou com determinadas características sensoriais a nível do aroma ou a nível do sabor. Mas recorrem a uma modificação genética? Nada, sem manipulação genética. Nós, neste momento, só estamos a trabalhar com leveduras autóctones de Portugal, desde que recolhemos leveduras desde o norte do país até o sul do país. Enquanto mentora do projeto, o que é que ele levou a avançar com esta empresa? É apreciadora de vinhos? Sou apreciadora, com um grau de exigência muito grande? Sou uma apaixonada de vinhos. Tenho outra empresa que é a Vinália, que é uma spin-off da Universidade do Minho. Começou aí a minha paixão. Fiz investigação na área dos vinhos, criei uma empresa que faz investigação na OEM ligada aos vinhos, e esta empresa, a Eastwine, no fundo, é para pôr no mercado leveduras, que é isso que nós estamos a trabalhar, e esta é a paixão por algo fabuloso que Portugal tem, que produz, que é o vinho. Como é que chegaram aqui ao Instituto Empresarial do Minho? Porque era algo que estava perto, aqui ao lado, temos as condições ótimas, é algo que pode olhar lá para fora, temos um prado, temos normalmente vaquinhas, estou ali a olhar, acho que temos as condições para o início desta empresa favoráveis, e o IEMIN abriu-nos a porta e temos as condições para trabalhar. Isabel Araújo, da Eastwine, aqui a explicar o que se produz nesta estação piloto instalada no Instituto Empresarial do Minho, em Vila Verde. A economia verde é um dos temas na ordem do dia. António Marques, presidente da direção do IEMinho, este instituto já vai no 3º projeto de carbono. O que é que significa isto? Como é que funciona? Explique-nos um pouco como é que funcionam estes projetos de carbono. Eu gostava que o Rui, que é um apaixonado pela parte da economia verde, eu quase que transformava esta minha passagem, se me autorizar e permitir, uma via verde também é verde. E portanto eu passava-lhe, porque ele fala disto com uma paixão que eu não conseguirei acompanhar, e a paixão é aquilo que nos faz Muito mover. Bem. Rui Fernandes, que é o diretor do Instituto Empresarial do Minho, como é que funcionam estes projetos de carbono? O IEMinho, primeiro para dizer o porquê destes projetos de carbono, o IEMinho é mais do que uma incubadora de empresas, é uma instituição, como disse no início muito bem, que tem como missão a atração de investimento para a região. O mercado verde, a economia verde, é um mercado em forte crescimento, e isso nasceu no IEMinho porquê? Um bocado no seguimento da atividade das nossas empresas, que nos desafiaram em determinada altura para começar a desenvolver projetos no âmbito da economia verde e do mercado do crédito de carbono.
A postura do IEMinho no mercado e na sua atividade é uma postura também de dar o exemplo às nossas empresas. Nós falamos de inovação, promovemos inovação, mas temos também nós que inovar, e nós inovamos na promoção deste tipo de projetos. Basicamente, estamos a falar de projetos que são financiados para promover a sustentabilidade económica, a eficiência energética, o desenvolvimento sustentável, a economia e a igualdade de género. Tudo isto são as bases dos mercados do carbono social. Nós estamos a falar de uma realidade, a sensibilizar os empresários para uma realidade, mas através de negócio. Foi essa a nossa ótica desde o início. Sensibilizar para a eficiência energética, para o desenvolvimento sustentável, para a igualdade de género nos empresários. É tudo muito bonito, mas o empresário responde sobretudo a duas premissas. Primeiro, economia de custos. Segundo, ganhos financeiros. Nós conseguimos falar dessas temáticas que são complicadas, alertando o empresário que pode ganhar dinheiro por isso. Daí o sucesso dos nossos projetos. Nós lançámos um primeiro projeto que se chamou Carbono Social, que basicamente funcionou como sensibilização para esta área, alertar as micro e PMEs de que também eles podem desenvolver projetos nessa área, não é só para as grandes empresas, não é só um instrumento de marketing, é também uma economia que eles podem desenvolver e explorar. Num segundo projeto, nós criámos algumas ferramentas que permitiam às empresas simular o seu caso concreto e como é que pode ganhar dinheiro com a economia verde. E no terceiro projeto que estamos a arrancar agora, estamos a criar as bases para o desenvolvimento de um mercado regulado, um mercado de créditos de carbono regulado em Portugal. Mas isto são apenas as ferramentas para o que se chama de economia verde. Tudo à volta disto surge uma série de iniciativas, uma série de oportunidades de negócio no mercado que as nossas empresas que estão instaladas no IEMinho têm conseguido explorar, e daí o nosso empenho também neste tipo de projetos. Isto porque o impacto ecológico na produção de um determinado produto é já hoje tido em conta pelo consumidor final? Obrigatoriamente. Acaba por ser um elemento diferenciador relativamente à concorrência. Como referi há bocado, é também um importante instrumento de marketing das empresas, mas sobretudo é um ganho de custo, um ganho energético e um ganho de economias de escala. António Marcos. Deixe-me só interromper para dizer o seguinte: o IEMinho vai ser capaz, e está a montar tudo com base nestes 3 projetos já em curso, 2 deles já terminados e um em curso, de ser uma plataforma disponível para as câmaras municipais, para o Estado mais regional e local e para as empresas, no sentido de os ajudar, de os apoiar nesta ideia de emagrecer a sua fatura, que tem a ver muito com a eficiência. Portanto, o IEMinho está a preparar-se. O que o Rui disse, de facto, assenta muito nesta ideia empreendedora, também ela empreendedora, de responder a uma preocupação hoje da Europa, a uma preocupação hoje de Portugal, que é de resolver um problema, de atacar a fundo um problema que é o carbono, que é a eficiência energética. Não apenas falar, mas ter as competências, e hoje vamos afirmar e vamos disponibilizar à região, pelo menos à nossa região de proximidade, às cimes do Alto Minho, às cimes do Goave e do Cávado, nomeadamente num primeiro momento, mas a todas do norte, correspondente à NUT 2, ao espaço norte do país, as nossas competências de tornar possível e chegar ao objetivo final, que é reduzir a fatura e que é pôr na agenda esta ideia de que é possível gastar menos energia para transformar o planeta, esse sim, num objetivo estratégico que é sustentável. E deixe-me dizer-lhes, só para terminar esta minha interrupção, desculpando por isso, os fundos comunitários apontam um dos eixos fundamentais, tem a ver com a eficiência energética do carbono. E, portanto, as entidades oficiais sabem neste momento que o IEMinho está há uns anos a fazer este caminho, exatamente para ajudar a gastar bem, para ajudar a colocar nas entidades, quer câmaras, quer empresas, o que é de colocar nos fundos europeus para serem bem gastos e para terem utilidade para a região e para o país. Tirando o maior partido do próximo ciclo de apoios comunitários. José Lucas, dono da Oficina de Competências, pela experiência que tem no trabalho que desenvolve ao nível da reorientação de carreira, os cursos de empreendedorismo, como é que vê esta questão junto dos potenciais empreendedores
empreendedores estão sensíveis para estas áreas da energia? Quais são as tendências? Obrigado, Liliana, pela questão e pela oportunidade de me explicar que realmente é uma das áreas em que nós intervimos junto dos potenciais empreendedores e dos jovens empreendedores. Nesta questão que lhe falei há pouco de mudar e de criar uma atitude empreendedora nas pessoas, e como o Dr. Rui e o Dr. António bem falaram, hoje em dia a preocupação ecológica é uma tendência no mundo, não é? A questão do ambiente e da ecologia. A preocupação por parte das empresas a esse nível tem várias razões de ser. Uma delas, como diz o Rui bem, há duas formas das empresas ganharem dinheiro: ou aumentarem as vendas ou reduzirem os custos. Esta forma digamos, do ambiente e da pegada do carbono é uma forma de reduzir os custos energéticos que as empresas têm. Isso é fundamental. E onde é que entra aí a oficina de competências e o que é que nós fazemos junto dos potenciais empreendedores? É uma questão de sensibilização. Criar esta atitude de que pode ser uma vantagem competitiva para as empresas, para os jovens empresários, se na sua gênese, se no seu ADN da empresa tiverem incutido esta cultura. Além de ser uma eficácia real no seu modus operandi, não é? Da sua prática, também, como diz o Rui, pode ser uma forma de marketing organizacional de responsabilidade social. Isto hoje não são chavões, isto hoje eu acho que é aquilo que me dá mais prazer e mais gozo, é verificar que isto é uma realidade. Como diz o Dr. António Marques, a Europa preocupa-se, eu acho que o mundo se preocupa. Eu tenho 2 filhos e aquilo que mais me preocupa, e acho que a todos nós, é pensar como é que estará o mundo amanhã. Será que, por exemplo, que eles vão ter água, nossos filhos, nossos netos vão ter água? Será que a energia, qual é o custo que a energia vai ter? E se nós hoje, cidadãos, começarmos a pensar nestas questões e agirmos proativamente para melhorar isto, certamente vamos ter um mundo melhor no futuro. Isto não é um clichê, isto é uma realidade. Apostando na energia, também na saúde, ao nível da demografia, respondendo aos problemas demográficos? Sim, Liliana, porque há pouco esta questão do empreendedorismo é uma questão de moda, mas uma pessoa, quando tem uma atitude empreendedora, a pessoa tem que aplicar, digamos, em quais são as áreas em que eu vou investir, em que eu vou pedir, digamos, oferecer ideias de negócio. Obviamente as tendências no mundo, e eu acho que não fogem muito disto, hoje em dia as ideias e as áreas de empreendedorismo são o ambiente, a ecologia, sem dúvida, a energia. O mundo precisa de energia para se desenvolver. A saúde, ainda não se falou aqui, falou-se da Bial, por exemplo, como exemplo de mestria fantástico, mas há outras áreas. Ainda ontem vi num órgão de comunicação, que é um português nos Estados Unidos, que também está ligado à saúde e tem um projeto de milhões, um empreendedor também português, é imigrante açoriano. E voltando às questões das tendências, a tecnologia, a qualidade, a tecnologia em todas as suas vertentes, e aqui o IEMIN tem uma palavra forte a dizer, e a qualidade de vida. Uma área, por exemplo, importante é a questão da demografia, como diz a Liliana e bem, a questão, por exemplo, da gerontologia. Eu não tenho dúvidas, e essa é uma das áreas que eu hoje em dia, no meu trabalho de sensibilização dos jovens empreendedores, falo, é da questão do negócio social, do negócio da gerontologia. Reparem, o Dr. António Marques saberá certamente muito melhor do que eu essa questão, mas neste momento, os milhões que estão a ser preparados para a área social neste país é um valor enorme, enorme. E há que rentabilizar esse investimento, há que rentabilizar esses fundos que vêm de uma perspectiva, portanto, no sentido de alavancar realmente esse tecido social. E se quiser falar sobre isso, era bastante importante. E nós, a oficina, para terminar muito rapidamente, pronto, temos o prazer de estar, digamos, a sensibilizar e a tentar mudar esta atitude empreendedora nestas áreas emergentes. Estamos a falar de empreendedorismo, de incubação de empresas a partir do Instituto Empresarial do Minho. Importa conhecer mais um exemplo de uma empresa incubada neste espaço. Eurico Silva apresentou-nos o que lhe chama de Casa Caracol, uma habitação portátil que recorre a módulos habitacionais e que pode ter várias funções. Eurico Silva apresenta-nos a Ushi. Começando por descrever o que quer dizer Ushi, que em japonês quererá dizer o lar confortável, não casa, mas um lar confortável. O Ushi procura, acima de tudo, desenvolver um conceito de vida, não uma casa. Pretendemos abranger o maior número e o maior nicho de mercados possíveis, partindo sempre do ponto de partida que são estes 21 metros quadrados. 21 metros quadrados que são um concorrente a um bangalô, a um contentor, e eu procurei desenvolver um produto mais completo, mais confortável e mais digno de ser utilizado como casa. Recorre a que tipo de materiais? A Ushi recorre a todos os materiais menos o betão, ou seja, menos o betão, menos a pedra, menos a madeira,
A UXI, e o segredo está aí, está numa estrutura em aço galvanizado, que permite crescer consoante o tempo e a própria necessidade e objetivo final do cliente. É personalizável, ou seja, do aço galvanizado, para reforçar a estrutura, aplicamos painel isotérmico. Além de reforçar, permite o isolamento térmico e acústico da habitação. Para ainda evoluir esse isolamento, aplicamos uma camada de 3 cm de espessura de cortiça, proveniente da parceria que temos com o Grupo Amorim, que desde o início abraçou este projeto e acreditou tanto ou ainda mais que nós na potencialidade do mesmo. No interior, o revestimento pode ser escolhido pelo próprio cliente? Exatamente, tanto no interior como no exterior. No interior, desde o soalho flutuante até o próprio revestimento das paredes, pode ser personalizado. A cozinha, nós temos inúmeros clientes, nós temos 4 irmãs que cada uma quer uma UXI, mas completamente diferente, para serem colocadas no mesmo terreno. Vai desde a organização funcional interior como ao próprio aspecto dos vãos. Aqui neste, que suponho é o primeiro protótipo desenvolvido pela UXI, temos espaço para uma cozinha, para um quarto. Isto pode crescer até quanto? Pode crescer até onde o cliente quiser e pode responder ao sonho do cliente. Repara, eu costumo agora intitular como o alfaiate da construção e da arquitetura, porque cada cliente é tratado como um caso particular. Há clientes que utilizam a UXI como uma casa permanente, há outros que utilizam como uma casa pontual, para fim de semana, férias, etc. Depois há nichos de mercados que pretendemos abranger, desde bares de apoio a praias, desde bibliotecas, pontos comerciais, tal como está agora a decorrer no centro da cidade de Braga, onde temos um ponto comercial numa parceria com a Associação Comercial de Braga e a Câmara Municipal de Braga, onde pretendemos durante 2 meses dinamizar o comércio tradicional. Estamos abertos a iniciativas, fomos convidados recentemente para ser a casa ideal da próxima fila, no próximo mês de outubro. Estamos a entrar, estamos mesmo no próximo mês no ponto de partida para a internacionalização, processo de internacionalização. Vamos começar com as feiras internacionais. Aliás, já começámos em 2013, mas mais a sério e oficial vai ser o ponto de partida México no próximo mês de maio. Depois do México vamos passar por Angola, Colômbia, em 2015 Las Vegas, na Feira Internacional, uma das maiores feiras da América, do continente americano, dos Estados Unidos, e voltámos à Europa para apostar sem dúvida nos mercados nórdicos, onde vamos estar presente em Malmö, na Suécia. O mercado de habitação modular tem vindo a crescer. Quais são os grandes atrativos que têm suscitado tanto interesse? Sem dúvida que a relação qualidade-preço e o timing que é preciso para o cliente final receber o produto e experimentá-lo são das razões mais válidas para essa resposta. Por exemplo, o que é preciso para instalar este T1 de 21 metros quadrados num terreno? Ponto 1, terreno. Ponto 2, fazer um contrato de adjudicação. E o ponto 3, esperar cerca de 15 dias para receber da casa e poder usufruir da mesma. 15 dias depois já pode estar a morar na nova casa? Sim. É. Por quanto? 9.990 euros mais IVA. A Casa Caracol da UXI, aqui apresentada por Eurico Silva. Entramos na parte final deste Terra a Terra, a partir do Instituto Empresarial do Minho, olhando para o futuro. António Marques, como é que podemos encarar o futuro do empreendedorismo em Portugal? Eu encaro não só do empreendedorismo, mas do país. Encaro o futuro com grande otimismo. O otimismo é uma característica de quem está nestas áreas, é uma característica minha, é uma característica de todos os que devem apostar no futuro, todos os que querem fazer alguma coisa no futuro. E deixe-me dizer-lhe sobre isso o seguinte: o IEMINHA em si, enquanto instituição, também tem que ser capaz de ser cada vez mais empreendedora. Ter, por um lado, um papel para apoiar a sua região, o seu país, na criação de riqueza e emprego. Isto é um papel empreendedor também da instituição. Mas ter um papel também de olhar para um futuro que tem a ver com ser acelerador de ideias. O IEMINHO é um primeiro passo, um passo importante e um caminho para os empreendedores. Mas o caminho dos empreendedores não se pode esgotar no IEMINHO.
Este é um primeiro passo que vai ser continuado e nós estamos já a trabalhar na aceleração das ideias, na aceleração dos projetos, que é o passo seguinte para robustecer, para depois então os empreendedores estarem numa plataforma mais industrial. E portanto eu diria que o IEMinho é esse passo, é um primeiro passo do caminho para os empreendedores e deixe-me dizer-lhe, é um passo importante que tem a ver com o espaço físico, mas tem sobretudo a ver com uma aprendizagem, com o foco e com essa ideia de acelerar. Os projetos não podem estabilizar, não podem rutinizar, não podem fazer o mesmo, porque a inovação é exatamente o contrário. E o sucesso do IEMinho tem a ver, e só surpreende com o sucesso do IEMinho quem não conhece este espaço, com esta magia do espaço e, deixe-me dizer-lhe, também das pessoas. Portanto, dizer-lhe que no futuro o IEMinho pretende, obviamente, ganhar a região acompanhando os projetos, os jovens empreendedores, ganhar a região na incubação, no empreendedorismo, em projetos estratégicos para a região e para o país, para os territórios, que é o caso de que falar daqui da pegada de carbono, e deixe-me dizer-lhe também que o futuro passa por... é o target do nosso... é o objetivo final, é sermos um dos melhores a nível nacional. Esta instituição tem que trabalhar, está a trabalhar para ser um dos melhores a nível nacional, a fazer o que fazemos. E, portanto, falta-me outra coisa que é importante na nossa vida, que intersecciona com isto. Nós temos a obrigação, mas temos também procurar a excelência de levar as pessoas a fazer o que sabem fazer, não terem medo de dizerem que querem ganhar dinheiro, que querem criar emprego, mas depois há uma obrigação que o IEMinho tem que ter. É também ajudar, e este é o objetivo de todos, ajudar, interseccionando com ganhar dinheiro e com criar emprego, a criar pessoas mais felizes. Rui Fernandes, o futuro do empreendedorismo, ouvimos aqui falar em aceleradoras, é uma nova terminologia, com algumas diferenças relativamente ao modelo que conhecemos atualmente, ao modelo de incubação. É uma diferença em relação ao modelo do IEMinho neste momento. Como falámos no início, o empreendedorismo é uma área de chavões, uma área de modas. Começou as incubadoras de base tecnológica, começaram com outras terminologias e hoje estamos a falar das aceleradoras. As aceleradoras é uma área de negócio completamente diferente do que desenvolve o IEMinho neste momento. Se é uma área de negócio que o IEMinho tem projeto para desenvolver, sim, será. Mas será um passo seguinte à incubação. O empreendedorismo que o IEMinho promove e o apoio que dá na incubadora só poderá ser feito e dado com um apoio estatal, obviamente, porque nós estamos a lidar com pessoas que têm necessidades, com clientes que têm necessidades, mas não têm recursos. Portanto, alguém tem que pagar a fatura. A aceleradora está vocacionada para uma postura meramente comercial, em que a própria estrutura injeta dinheiro nos seus próprios projetos e os envolve comercialmente. Mas isto deixa para trás todo a área social que nós temos que dar apoio. Há alguém que tem uma ideia e precisa transformá-la em negócio. São áreas totalmente distintas, mas será para aí que teremos que caminhar. Mas isso será um IEMinho aceleradora, não será a incubadora do IEMinho tal qual existe hoje. O futuro do empreendedorismo, temos pouco tempo, Filipe Silva e José Lucas. Filipe. Eu gostaria de deixar uma pequena mensagem, dizer a todo o auditório, a todos aqueles que querem empreender neste momento, que nós procuramos boas ideias e as boas ideias nunca ficam fora da casa, existe também financiamento para boas ideias e é importante que as pessoas percebam que o loser, ou seja, o perdedor, nunca é aquele que tentou e falhou, ou seja, aqueles que tentaram e falharam na criação de uma ideia ou na criação de um negócio, são aqueles que melhor preparados estão para novamente empreender e criar uma nova empresa. E por isso o que eu quero dizer ao auditório da TSF e a todo o país é que realmente a todos aqueles que tenham ideias existem um conjunto de instituições e um conjunto de entidades que estão preparadas para os receber e para transformar essas ideias em negócios. José Lucas. Eu entendo e percepciono o futuro como bom. Eu acho que estamos a criar, nos últimos anos foi desenvolvida uma cultura de empreendedores, uma cultura de empreendedorismo, e eu acredito nas pessoas, sendo recursos humanos, e penso que foi criada aqui uma cultura de compromisso. E se me permite falar de uma pequena metáfora muito gira, eu penso que o que está a acontecer é bom, e se todos os empreendedores criarem a cultura do Ferrari, e eu passo já a explicar o que é isso, a cultura do Ferrari, eu acho que o caminho está garantido. E hoje em dia eu tenho um amigo italiano que tem esta expressão muito gira, que sente-se um parafuso,
mas é um parafuso de um Ferrari, portanto é um parafuso especial. Tem a humildade de um simples parafuso, mas pertence a uma máquina bela e fantástica como um Ferrari. E acho que isso, a cultura hoje está a ser de compromisso, está a ser desenvolvida pelos empreendedores. Ou seja, todos eles põem a mão na massa, todos eles trabalham para fazer parte de um grande projeto que é a sua empresa, são os seus Ferraris. José Lucas, empreendedor, Filipe Silva, o coordenador do Minho Start Camp, que vai decorrer no próximo mês, Rui Fernandes, diretor do IE Minho, António Marques, presidente do Instituto Empresarial do Minho. Agradeço a todos terem vindo a mais este Terra a Terra a partir de Vila Verde. Completa mais uma edição do Terra a Terra. Falámos do IE Minho, Instituto Empresarial do Minho. Terra a Terra em direto de